Anemia, deficiências de vitaminas, alterações hormonais, problemas neurológicos. Existem doenças médicas, físicas, que podem levar a um quadro depressivo? Eu ouço muito essa dúvida no meu consultório e também nas redes sociais, aqui no YouTube. E nesse vídeo eu vou responder se existem doenças que podem gerar, que podem causar depressão e quais são essas principais doenças para você ficar atento, aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo e fundador aqui do canal Saúde da Mente. Hoje eu vou falar então sobre as doenças que causam depressão. Existem doenças sim que causam depressão e eu vou falar quais são as principais. Eu vou explicar quais são os mecanismos por trás dessas doenças, né? Por que essas doenças causam depressão, como isso ocorre no nosso corpo, e eu vou falar quais são as principais doenças para você estar atento e também você poder levar essa informação, discutir isso com o seu médico, com a sua médica na sua consulta, ok? Mas antes disso, eu queria lembrar você que não é inscrita, que não é inscrito aqui no canal, de se inscrever aqui no botão vermelho, e se você já é inscrito, não deixe de ligar aqui o sininho de notificações para você ser avisado, ser avisada sobre quando nós tivermos novos vídeos no canal. São 2 vídeos por semana, além das lives a cada 15 dias mais ou menos, onde eu falo sobre vários temas relacionados à saúde da nossa mente. Eu falo sobre depressão, sobre ansiedade, sobre toque, sobre compulsões, sobre dependência química, além de dar dicas sobre como nós podemos melhorar o nosso funcionamento mental para que nós possamos aproveitar uma vida plena ao lado das pessoas que são importantes para nós, ok? E também eu queria lembrar que agora no dia 10 de janeiro vai se iniciar o workshop Saúde da Mente Depressiva, uma série de 4 aulas online 100% gratuitas, nas quais eu vou falar tudo sobre depressão, o que é depressão, quais os tipos, quais são as causas principais, vão ter testes para você fazer, para ver qual que é a gravidade da sua depressão, além de falar sobre os tratamentos mais modernos e atuais. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Bom, então vamos falar sobre as doenças que causam depressão. Na verdade, doenças e remédios, né, eles podem sim gerar sintomas depressivos. Acredita-se que de 10 a 15% das depressões são geradas por doenças médicas e medicações que nós possamos estar tomando, né? É claro, isso para quem a única forma da gente ter um parâmetro melhor é passar numa avaliação médica e o médico poder discutir com você qual a probabilidade de ser uma doença médica ou não. Mas é importante você entender que remédios que você está tomando para outras causas e outras doenças são importantes de serem avaliadas numa consulta psiquiátrica ou se você estiver tendo uma queda de humor. É importante a gente não esquecer disso. Quais são os mecanismos? Como que isso acontece, né? Então tem 3 mecanismos que fazem com que outras doenças possam levar a sintomas depressivos. Quais são eles, né? Então o primeiro mecanismo é que a doença médica, uma doença médica, ela pode levar ao quê? Ela pode levar a alterações inflamatórias, então ela pode aumentar o nível de inflamação, ela pode levar a alterações imunológicas, ela pode também levar a alterações hormonais, alterações químicas. E isso daqui está associado à depressão. Se vocês quiserem ver um vídeo que eu tenho, que eu lancei recentemente, as causas, né? Quais as causas da depressão, eu falo sobre vários desses aspectos. Então a doença ela pode aumentar um estado inflamatório, pode alterar a nossa química cerebral, pode alterar os nossos níveis hormonais e tudo isso está relacionado ao nosso humor e ao desenvolvimento de sintomas depressivos. Esse é o mecanismo número 1. O mecanismo número 2 é que as doenças médicas elas podem levar a um estresse psicológico. E esse estresse psicológico ser um fator de risco, né? Ser um gatilho
para a depressão. Na verdade, tem muitas pessoas que acham que esse é o único mecanismo, né? Que as pessoas estão doentes por outra questão, isso é um sofrimento, isso gera um estresse e isso, consequentemente, vai causar um quadro depressivo. Não é verdade isso, isso é um dos mecanismos que pode acontecer. Tá? Mas nem é o mais comum e não é o único, porque senão seria uma explicação muito simplista para toda a complexidade que é um quadro depressivo, né? Assista um vídeo quais as causas da depressão, que a gente vai ver que existem várias causas e a depressão é uma soma de todas elas. Então, primeiro esse daqui, alterações inflamatórias, imunológicas, hormonais e químicas. O segundo, estresse psicológico. E o terceiro, pode ser que a pessoa tenha uma genética. Então ela tem uma predisposição genética para ter tanto uma doença médica, qualquer que seja ela, quanto a depressão, ou seja, a pessoa tem a predisposição genética para as duas condições, e as duas condições elas vão acontecer juntas, mas elas vão seguir um curso em separado, né? Nesses dois primeiros casos, quando é exclusivamente isso, o que acontece? A gente tratando a doença médica, em geral a depressão ela vai embora. Agora, se a pessoa também tem uma genética para a doença médica e para a depressão, às vezes a gente vai ter que fazer um tratamento combinado. E o que é importante a gente entender? Que esses três mecanismos eles não são excludentes, ou seja, a pessoa não tem um ou outro. Pode estar acontecendo esses três mecanismos de uma só vez numa mesma pessoa, né? A pessoa pode ter alterações inflamatórias, ela pode estar estressada psicologicamente devido ao fato de ter uma doença e ela pode ter a genética para a depressão. Então, essas três coisas podem acontecer ao mesmo tempo. E agora eu vou ser bem objetivo. Na verdade, o que a gente observa no consultório, sim, é muito importante a gente sempre investigar. Se vem uma pessoa, primeira consulta, nunca fez exames ou não faz exames há muito tempo, tá com quadro depressivo, eu obrigatoriamente tenho que pedir exames para essas pessoas, eu tenho que examinar essas pessoas clinicamente. Agora, na grande maioria dos quadros, por mais que a pessoa tenha um quadro médico, a gente também vai ter que tratar a depressão caso a depressão esteja presente. Então, na maioria dos quadros, a gente vai ter que fazer um tratamento combinado, né? É muito difícil que, se a pessoa tiver uma depressão típica, né? A não ser que não seja uma depressão, o diagnóstico não tenha sido bem feito, mas se ela tem uma depressão típica, né? Bem observada, com sintomas da depressão bem caracterizados, e uma doença médica, normalmente a gente vai ter que tratar as duas coisas em paralelo, tá? Então esses são os três mecanismos e podem estar acontecendo esses três, ou dois, ou enfim, um ou mais em cada pessoa, ok? Quais são as principais doenças agora que estão relacionadas à depressão? Então eu listei aqui mais ou menos numa ordem de frequência, tá? Não tá exatamente, mas são as principais que a gente acaba vendo na prática clínica. Primeira, hipotiroidismo. Então a tireoide é responsável pela produção de hormônios essenciais para o metabolismo do corpo, para o nível de energia, para o bom funcionamento de várias funções metabólicas do corpo. Então, se a tireoide está funcionando menos do que ela deveria, ela está produzindo menos hormônios, o corpo vai ter menos energia para executar as funções que ele precisa. Isso pode levar a sintomas que lembram muito uma depressão, e sintomas às vezes que são muito típicos da depressão podem estar relacionados a um hipotireoidismo. Isso é obrigatório de ser visto no diagnóstico, na suspeita de um quadro depressivo. Número 2, doenças do coração. Doenças do coração, como por exemplo um infarto agudo do miocárdio, né, é algo muito relacionado ao quadro depressivo. Tanto o infarto aumenta o risco da depressão, quanto a depressão aumenta o risco de infarto. Então existe essa relação de mão dupla. Tem alguns estudos mostrando que mais da metade das pessoas pós-infarto, ou seja, depois que tem o infarto, elas vão ter sintomas depressivos nos primeiros meses. E tratar essa depressão em pacientes cardíacos é muito importante, porque o tratamento da depressão com sucesso previne novos eventos cardiológicos. Então, tratar a depressão em pessoas que têm problemas do coração não ajuda só a depressão, ajuda também a pessoa a ter menos problemas do coração no futuro, ok? Aqui, ó, 3, qual seria? Deficiências nutricionais. Então,
Algumas deficiências de vitaminas, também anemia, né, deficiência de ferro, isso pode minar o nível de energia e de funcionamento neurológico, da velocidade de raciocínio. E isso são um dos sintomas, né, são sintomas de um quadro depressivo. A deficiência de vitamina que eu mais vejo no consultório, que é uma das mais comuns, não é, por exemplo, de vitamina D, como muita gente fala por aí, né? A pessoa fala, eu queria, né, ver a minha vitamina D. Claro que é importante, e uma deficiência severa de vitamina D pode levar a sintomas depressivos, mas uma deficiência muito comum que pouca gente fala é a deficiência de vitamina B12, principalmente em idosos. Então, dosar vitamina B12, principalmente em idosos acima de 65 anos, é muito importante, porque a reposição da vitamina B12, se a pessoa tem uma deficiência, faz muita diferença. Tá? A reposição de vitamina B12 tem que ser feita por via intramuscular. Então, calma, não precisa ficar tomando vitamina B12 que nem vai adiantar. O principal é você ser consultado e fazer uma dosagem da vitamina B12, mas isso está relacionado sim a sintomas depressivos, ok? Número 4, doenças neurológicas. Então, existem várias doenças neurológicas que elas andam de mão dada com a depressão. Então, Parkinson, até 70% de pessoas com Parkinson podem desenvolver um quadro depressivo. Alzheimer, às vezes o Alzheimer começa com sintomas depressivos, né? Pós-AVC, isso é muito comum. Tem alguns estudos mostrando que até 70% das pessoas nos primeiros meses depois do AVC vão ter um quadro depressivo. Então é muito importante em doenças neurológicas, né, como Parkinson, Alzheimer, AVC, esclerose múltipla, a gente está atento a sintomas depressivos. É importante e normalmente a gente vai ter que tratar as duas condições juntas, ok? Que mais? 5. Outros problemas hormonais. Então eu falei de um problema hormonal que é o hipotireoidismo, mas existem outros que podem também estar causando, por exemplo, problema nas paratireoides, problemas nos níveis de hormônios sexuais, né? Problemas relacionados ao estrógeno, progesterona, testosterona. É muito importante tratar isso com cuidado, para ver se realmente é necessário, porque se a pessoa também não está com deficiência desses outros hormônios e recebe uma dose extra, por exemplo, de testosterona, ela pode ter oscilações de humor com muita irritabilidade, com insônia, com muita agitação, e isso pode não ser útil para a pessoa, né? Então tem que ser visto com muito cuidado, ser tratado somente se tiver alterado nos exames, mas é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Número 6, é uma doença dermatológica que afeta várias partes do corpo, né? É uma doença não tão comum, é uma doença chamada lúpus. O lúpus, ele cursa com manifestações neuropsiquiátricas, ele está muito associado a vários tipos de quadros psiquiátricos, incluindo um quadro depressivo, e o próprio tratamento, às vezes, para o lúpus também usa-se medicações que podem levar a sintomas depressivos. Então é uma coisa que, apesar de não ser tão comum, é importante a gente ficar de olho também, né? Número 7, que mais? Infecções. Infecções, por exemplo, hepatite, HIV, mononucleose, essas infecções podem cursar com sintomas depressivos. Na hepatite, por exemplo, o tratamento para hepatite com interferon, e o interferon em si é um dos remédios mais associados ao desenvolvimento de sintomas depressivos. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar atento e é importante você falar isso para um médico que esteja avaliando a sua depressão, ok? E por último, né, número 8, qualquer tipo de câncer. Então existe sim uma relação entre o diagnóstico de câncer e quadros depressivos, por todos esses mecanismos aqui, né? E muitas vezes a gente vai ter que tratar o quadro depressivo em pacientes que estão em tratamento para um câncer, para uma neoplasia. Ok? Bom, espero que tenha ficado claro. Eu quis colocar aqui de uma forma simples, direta, por que isso acontece, isso é comum e quais os principais diagnósticos. Não são só esses, e também tem alguns remédios. Eu vou fazer um vídeo falando de remédios que podem levar a sintomas depressivos, mas é importante que você possa estar atento a isso quando você for também falar com o seu médico. Ok? Todo diagnóstico só pode ser feito por um médico em consulta médica presencial. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aqui o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no workshop Saúde da Mente Depressiva, que começa no dia 10 de janeiro, vai ser do dia 10 ao dia 20 de janeiro, agora de 2020. E nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau.